O tema da educação é um tema muito relevante no nosso mundo, porque ele é debatido em teses de doutorado, em congressos, em plenários e até conversado com as pessoas comuns no dia a dia, até mesmo nas casas. Então nos resta entender o que realmente é educação e, de um modo mais específico aqui no nosso contexto da série, qual é a visão adventista de educação. No estudo de hoje, nós vamos analisar essas duas perguntas. Seja muito bem-vindo à nossa série Vision. Nós já estamos no 11º episódio e a partir de agora nós vamos entrar num tema importante que você já sabe, que é a educação, e vamos dividi-lo em duas partes. Esse é o primeiro, tratando dos conceitos teóricos da educação, e no segundo, o próximo, vai ser especialmente sobre o início, a parte histórica da educação adventista. Agora você se pergunta, mas qual é a necessidade de realmente entender o tema da educação? Qual a relevância que esse tema tem na minha vida pessoal? A serva do Senhor responde em palavras claras. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Eu creio que a grande maioria das pessoas que acompanham essa série tem a vontade de chegar no reino de Deus. E, segundo Ellen White, entender o tema da educação nos ajuda e é essencial para que cheguemos no céu. Então, a outra pergunta que nós havíamos dito é: o que é realmente educação, então? Ela também define para nós com algumas palavras breves. A verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Entendendo que a educação é o desenvolvimento humano nas suas faculdades mais primordiais e de um modo harmônico e integral, nos cabe agora entender do que o homem é feito, a antropologia humana. E nesse contexto é que a gente vai poder entender a visão adventista de educação. Então, segundo a Bíblia, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e no verso 27. Mas logo em seguida, no relato bíblico da criação, em Gênesis 3 é relatado que o homem cai em pecado. Por isso que nós utilizamos a expressão queda. Em Gênesis 3, então, a partir daquele momento, a imagem de Deus que estava intrinsecamente no ser humano acaba sendo borrada ou limitada, ou limitado o seu desenvolvimento harmônico. Aquele que antes era um desenvolvimento harmônico das suas faculdades primordiais acaba agora sendo um desenvolvimento limitado. Então, agora aqui no próximo slide, nós podemos entender que o desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais era um crescimento contínuo e eterno, e o detalhe principal é que ele era harmônico e integral. Nenhuma faculdade se desenvolvia acima da outra. Mas agora, depois do pecado, o desenvolvimento não é mais harmônico e não é mais integral, infelizmente por consequência do pecado. E nesse contexto nós podemos exemplificar esse assunto entendendo que há um desequilíbrio no desenvolvimento humano. Alguns gostam de estudar e priorizam somente o desenvolvimento mental, enquanto outros só querem fazer exercícios físicos e praticar esporte e acabam priorizando o desenvolvimento físico, algo que é um desequilíbrio. Então, o que a educação pode nos ajudar com esse problema? Como ela pode solucionar? Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, ou seja, que o desenvolvimento do ser humano volte a ser harmônico em todas as suas faculdades. E ainda nesse contexto, uma coisa que diferencia a educação adventista de outras educações é que ela não é um fim em si mesma, com benefícios apenas para aquele que está sendo educado, para o estudante ou para o professor. Na verdade, segundo Ellen White, o objetivo da educação é aperfeiçoar e dirigir as faculdades, de modo a tornar-se mais útil e ser uma bênção a outros, até o limite da capacidade. Esse é o grande objetivo da educação. Benefício ao próximo também. Agora, entramos num outro assunto interessante quando comparamos a educação adventista com as outras, é que nós sabemos que em todas as escolas e universidades ao redor de todo o mundo
A educação é baseada em livros. Os professores, para estarem aptos a dar aulas, precisam ter muitos anos de estudo através dos livros. E os alunos, por sua vez, têm no seu estudo diário os seus livros didáticos que têm que ler para poder adquirir conhecimento. Agora, aplicando isso para a esfera da educação adventista. Qual é o livro base ou o livro mais importante da educação adventista? Ellen White tem um texto em que ela deixa muito claro: acima de todos os livros, deve a Bíblia merecer o nosso estudo, como o grande livro didático, a base de toda a educação. Nesse contexto, nós concluímos que as escolas adventistas do sétimo dia são as únicas em todo o planeta que entendem e colocam a Bíblia Sagrada como o único centro e a única base de toda a sua educação. Em outras palavras, a educação adventista coloca a Bíblia como a sua base para fazer pedagogia. Esse é o centro da educação adventista. Não há outro livro que desenvolva e dilate tanto as faculdades intelectuais e espirituais humanas como a Bíblia Sagrada. É nesse contexto em que ela afirma que lentidão e ignorância não são virtudes. Ou seja, lentidão no estudo da Bíblia e ignorância do conhecimento bíblico não é virtude para nenhum participante da educação adventista, tanto os professores, funcionários, como alunos. Então, segundo Ellen White, a chave de nós desenvolvermos as nossas faculdades harmonicamente, as faculdades físicas, mentais e morais, é através do estudo da Bíblia, sendo o centro da educação adventista e centro de sua pedagogia. E para finalizar o nosso estudo, a última coisa que nós vamos falar aqui, que diferencia a educação adventista das demais, é que ela é uma educação eterna. Nisso, Ellen White afirma: a educação na Terra nunca estará concluída, mas prepara o caminho para a escola do futuro. Ela se refere ao céu. Então, na verdade, o papel da educação adventista não é tão somente preparar os alunos para o exercício das suas profissões terrenas e profissionais aqui nesta vida, mas, segundo Ellen White, o grande objetivo da educação adventista é que a educação bíblica ela é genuinamente uma educação eterna. É desenvolver as faculdades humanas e preparar os seres humanos para a educação eterna, ou seja, educação no céu. Preparar daqui para a eternidade. E se você gostou desse episódio e também desse tema de educação, eu te incentivo a não perder o próximo, que é o da semana que vem, onde nós vamos tratar sobre o início da educação adventista lá no século XIX. E a forma que você tem de fazer isso é se inscrevendo no canal do Centro White e também ativando o sininho de notificações para que você seja notificado quando postarmos o próximo episódio da semana que vem. E é claro, não esqueça de também compartilhar esse vídeo aqui para familiares, amigos, nos grupos da igreja, aonde você quiser, para que outras pessoas também entendam melhor sobre quais são os conceitos, os fundamentos da educação adventista. Até a próxima!